Mais um exemplo aqui que a gente pode analisar é a resposta à rampa. Então, a rampa ela é definida simplesmente por uma função aqui t, vezes o dt, que ela, o gráfico dessa função rampa, né? A gente considerar aqui, em função da tensão, antes do instante t igual a zero, devido a degrau unitário que ela tem valor nulo, né? Então a intensidade é zero. E a partir depois, após o instante t igual a zero, então a degrau unitário assume um valor unitário e a rampa ela tem um comportamento simplesmente que a tensão vai ser igual ao tempo. À medida que o tempo aumenta, a tensão também aumenta, né? Então a rampa ela é um aumento constante de tensão com a passagem do tempo, né? Então a resposta à rampa pode ser também testada. A gente pode utilizando o mesmo princípio que a gente fez nos casos da resposta ao impulso e a resposta ao degrau. Novamente vamos testar para nosso circuito RC, que a gente já conheceu, já definiu a função da transferência, então 1 sobre RC, a função da transferência, sobre dividido por S mais 1 sobre RC. A função rampa, a transformada dela para o domínio da frequência, ela é igual a 1 sobre S ao quadrado. Okay? Então o terceiro passo é multiplicar. Agora essa é a nossa forçante, né? A função rampa é a forçante do circuito, ou seja, o circuito RC que a gente está analisando aqui, está testando. Vamos usar o mesmo exemplo. Vamos representar aqui um resistor genérico, né? Um R por uma capacitância. Agora testando aqui a conexão de uma fonte que a entrada tem um comportamento em rampa, ou seja, T vezes o dt. Ou simplesmente T vezes U aqui para simplificar. E a gente quer conhecer o comportamento de saída desse circuito. Qual que é a resposta dessa saída aqui, né? Então, no domínio da frequência, eu consigo determinar ou encontrar uma expressão para aquela tensão de saída no domínio da frequência, simplesmente multiplicando a minha forçante, que é 1 vezes S ao quadrado, vezes a função da transferência do meu circuito, né? Lembrando, a gente está trabalhando com um circuito RC que é bastante simples, né? Mas e a tensão de saída é a tensão no capacitor aqui, mas não necessariamente precisa ser num elemento, né? Eu só quero conhecer qual que é a saída produzida aqui, qual que é a tensão de saída gerada, nesse caso em tensão, para uma entrada que a gente está definindo como uma rampa, né? Dado que a gente conheça essa função, a gente nem precisaria, se a gente tivesse já apenas a função de transferência, sem conhecer o diagrama do circuito, né, a gente poderia determinar qual que é a expressão, qual que vai ser a forma da tensão na saída, dado uma entrada em rampa, em formato de rampa. Qual que é a resposta desse circuito? Mesmo sem conhecer inicialmente que o circuito fosse um RC dessa forma aqui, né, apenas conhecendo a função da transferência HS, a gente poderia determinar essa função de saída. É isso que a gente está vendo, essa funcionalidade, vamos dizer assim, essa poderosa propriedade aí da função da transferência no circuito, que possibilita a gente conhecer a resposta, né, da saída, dado um estímulo à entrada de um sistema ou de um circuito. Okay? Então a tensão de saída, VO aqui, vai ser 1 vezes S ao quadrado, vezes a função da transferência, 1 sobre RC, dividido por S mais 1 RC. Agora, para achar a tensão, quarto passo aqui, para achar a expressão da saída no domínio do tempo, é aplicar a transformada inversa para essa V de O aí, né? Aqui no caso, como a gente tem S ao quadrado, né, a gente vai ter aqui polos repetidos,
gente tem um polo aqui em zero, só que ele é repetido. Tem dois polos no mesmo ponto, o zero, né? Repetido porque tem o termo ao quadrado. Então a expansão em frações parciais daquela f de O lá vai ser um termo A. Eu vou chamar aqui de A sobre S ao quadrado. Vai ter um termo B, que a gente tem que pegar esse elemento que está ao quadrado de maior ordem, diminuir uma vez a ordem, então vai ficar um B sobre S, mais um termo C, que é o S mais 1 sobre RC. E aí tem que achar esses três termos aqui, né? Então vamos fazer já com um exemplo numérico. De novo, assumindo aqui um valor de resistência 200 ohms, capacitância 1 micro. Fazer o mesmo teste para o circuito, né? Então, nosso circuito aqui, 200 ohms, 1 micro farad. E a gente está impondo aqui na entrada desse circuito uma variação em rampa e queremos determinar qual será a resposta desse circuito na saída dele aqui, ok? Então o produto aqui 1 sobre RC vale 5.000 e então partindo aqui dessa etapa aqui, né, que a gente já definiu lá a tensão de saída, ou a resposta no domínio da frequência, vai ser 1 sobre S ao quadrado vezes a função de transferência, que é 5.000, dividido por S mais 5.000. Na expansão em frações parciais dessa expressão, VO, A sobre S ao quadrado mais B sobre S mais C sobre S mais 5.000. A pode ser facilmente encontrado aqui multiplicando S ao quadrado por toda essa expressão aqui e avaliando para o valor de S em zero, né? Então, isso aqui vai dar um coeficiente novo. Vamos representar aqui, né? Essa função V de O, né, considerando aqui um polinômio n de S sobre um polinômio d de S, eu consigo achar a expressão de A multiplicando S ao quadrado vezes n de S sobre d de S e avaliando isso para o polo em S igual a zero, né? O que vai simplificar esse S ao quadrado vezes S ao quadrado. Para S igual a zero vai ficar 5.000 sobre 5.000, então A igual a 1. O coeficiente C também facilmente encontrado, agora multiplicando S mais 5.000 vezes polinômio NS dividido por DS, ou seja, estou multiplicando por sempre o denominador do meu coeficiente pela expressão de V de O não expandida, né? E aí avaliando para o polo daquele termo. Então, avaliando isso aqui para o polo em S igual a menos 5.000, eu encontro o valor de C aqui, que vai dar 2 vezes 10 na menos 4, ok? Isso aí. Agora o termo B, para achar o termo B, é que a gente tem que aplicar, tem que usar a derivada agora, porque não basta eu multiplicar por S, eu tenho que multiplicar, fazer a derivada em função ds da expressão S ao quadrado vezes ns sobre ds, ou seja, o VO não expandido, que é assim em azul aqui, multiplicado por S ao quadrado, tirando a derivada vai restar o termo B, né? E aí, avaliando também para o polo
o polo repetido, a gente tem dois polos, então avaliamos uma vez o S igual a zero, avaliamos a segunda vez o S igual a zero aqui para extrair o coeficiente B. Aí o coeficiente B aí, ele vai resultar em um valor igual a menos 2 vezes 10 na menos 4. Okay? Então a expressão de saída, V de O, no domínio S, fica para o nosso circuito 1 sobre S ao quadrado menos 2 vezes 10 na menos 4 sobre S mais 2 vezes 10 na menos 4 sobre S mais 5.000. E agora, para conhecer a resposta no domínio do tempo, então, V de O de t, te aplica a transformada inversa de Laplace para cada um dos termos. Né? A transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado é a própria função t vezes u dt. Né? A transformada inversa de 2 vezes 10 na menos 4 é uma constante. Né? Então, a transformada inversa de 1 sobre S é simplesmente a função degrau. Né? Então, vai ficar a constante na frente, que é menos 2 vezes 10 na menos 4, vezes a própria função degrau. E a transformada inversa de, agora, de novo, tem uma constante, 1 sobre S mais uma constante, ou S mais 5.000. Isso aqui dá o par transformado com exponencial. Então, mais a constante, que é 2 vezes 10 na menos 4, vezes a exponencial, elevado na menos 5.000, e tudo isso multiplicado pela degrau unitário, o dt. Então, a resposta, ou a saída do meu circuito no domínio do tempo, pode também ser representada, então, colocando em evidência aqui todas as degrais unitários, ou representando daquela forma, deixando explícito que é válido para t maior do que zero, a gente pode representar aqui como t menos 2 vezes 10 na menos 4, mais 2 vezes 10 na menos 4, exponencial na menos 5.000 t. Válido essa expressão para t maior do que zero. Posso representar ainda também, já que eu tenho dois termos aqui, 2 elevado na menos 4, né, como sendo t mais 2 vezes 10 na menos 4 em evidência, multiplicando aqui uma exponencial na menos 5.000 dt, menos 1. Também válido para t maior do que zero. Então essa resposta aqui no tempo, né, é plotada num gráfico, forma de gráfico. Plotei em dois gráficos aqui em duas escalas de tempo diferentes. Né? O gráfico da esquerda é a tensão, né, até 2 milissegundos aqui. Então, a gente tem aqui um valor de tempo até 2 milissegundos. 2 milissegundos. Né? Para ver que esse comportamento inicial aqui, ó, certo? Esse comportamento, ele tem a forma aí, o comportamento desse termo aqui, ó. Deixa eu apresentar, tá em verde. Este termo aqui, exponencial na menos 5.000 t menos 1, né? Vezes esta amplitude. Ou seja, esse termo em verde, todo esse termo aqui, ele é relevante para a resposta do circuito só neste intervalo aqui, ó. Né? Até aproximadamente aqui, menos aí de, aqui está 0,5 milissegundos, né?
ou 50 microsegundos. Aí. Então, antes desses 50 microsegundos, ele tem, vamos dizer, uma relevância no comportamento da tensão de saída. Né? Tem o comportamento exponencial. Então, este comportamento ele pode ser observado aqui. Ela é exponencial lá, menos 1. Né? Este termo pode ser visto nesta parte. Depois, a gente pode observar que, a partir daí, o comportamento é praticamente linear. Então, para esse tempo maior, o comportamento dessa resposta passa a ser dominante apenas o termo t. Né? Só esse termo t aqui que passa a ser dominante na resposta a partir desse intervalo de tempo. A resposta é praticamente linear, daí, né? A tensão, a exponencial já, esse termo aqui, né? Essa exponencial já tendeu para zero, vamos dizer assim, e todo esse termo aqui tende para zero. Então, quando esse exponencial se torna um valor muito pequeno, aliás, você aproxima de 1, né? Então, esse termo aqui se torna nulo. Então, a partir para tempos maiores, aí, em torno de 50 microsegundos, aí, a resposta dominante é apenas do termo dt. Ou seja, a gente está observando o comportamento do circuito para uma resposta em rampa. Se a tensão de entrada vai aumentando linearmente, que é o comportamento da rampa, a tensão de saída também passa a aumentar na mesma proporção, né? E aí aumentando, plotando a mesma resposta no gráfico da direita agora aqui a escala está até 10 segundos, né? Então de 0 até 10 segundos, a gente nem percebe aquele comportamento exponencial que acontece aqui, porque isso acontece numa escala de 2, né? Até 50 microsegundos, aqui a gente está falando que é perceptível esse comportamento exponencial. Depois passa a ser dominante exclusivamente o comportamento linear dessa resposta, né? E aí, à medida que a tensão aumenta, da minha entrada, a tensão de saída aumenta. A tensão de entrada aumenta, a tensão de saída aumenta, até que chega lá em 10 volts em aproximadamente 10 segundos. A tensão de saída também acompanha na mesma proporção a tensão de entrada, né? Porque a minha tensão de saída, a minha resposta está praticamente para esse tempo aqui, ela praticamente está, vou escrever aqui que é mais fácil de ver, está sendo igual a t, né? O outro termo aqui ele já tendeu a zero, praticamente, o termo exponencial. Então, em 1 segundo eu tenho a tensão de 1 volt, em 2 segundos, aproximadamente 2 volts. O termo exponencial não vai ser exatamente zero, mas vai ser um valor muito pequeno, né? Aquele segundo termo. Então, ele vai ser muito, muito próximo aqui de t. Vai tender a t. Então, em 10 segundos eu tenho lá aproximadamente 10 volts na tensão de saída no meu circuito. Okay? Então, por isso que eu utilizei aqui, plotei em dois intervalos de tempos diferentes para a gente poder ver o comportamento. Então, para tempos muito pequenos, aquela exponencial ela tem uma relevância no comportamento, né? Que é para esse intervalo aqui. Mas depois, passado esse intervalo inicial aqui, aquele comportamento exponencial ele praticamente ele se torna muito pequeno. Então, o domínio aí do comportamento é o próprio termo da tensão em rampa mesmo. E aí, isso aqui então é a resposta do circuito que a gente utilizou como exemplo, tá? Utilizando a função de transferência HS de um sistema. Nós colocamos aqui uma entrada em rampa, né? E observamos a saída produzida nesse sistema aqui. De novo, mesmo necessariamente se a gente não conhecesse o circuito em si, mas conhecesse apenas a função de transferência, seria possível fazer essa análise da resposta. Qual que é a resposta de saída? Na resposta de saída eu posso encontrar fazendo lá a análise no domínio da frequência, né? A saída no domínio da frequência é essa forçante aqui da entrada, nesse caso aqui, vezes a função da transferência, né? E aí, aplicando a transformada inversa dessa VO, a gente pode encontrar uma expressão para
a resposta desse circuito com o comportamento da saída desse circuito no domínio do tempo, né? Então a função da transferência ela é bastante útil para a gente vai ver ainda, vamos utilizar ainda para análise de resposta em frequência, né? No domínio da frequência, mas também para achar a resposta no domínio do tempo, a diferentes entradas. A qualquer, então, dado uma, se a gente conhece a função da transferência de um sistema, ou de um circuito elétrico, de um bloco, de um sistema, enfim, a gente pode achar a resposta de saída desse sistema para uma entrada qualquer, né? Basta multiplicar essa forçante de entrada no domínio da frequência, transformada para o domínio da frequência, pela função de transferência e aplicar a transformada inversa. A gente pode encontrar a expressão a forma da resposta desse sistema.